Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Que alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 13 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 21 ao versículo 38. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade e generosidade de cada um de vocês. E nesse momento eu convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse momento agora, eu convido a você para juntos aprofundarmos esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 13 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estamos aí entrando na reta final para concluirmos esse estudo desse evangelho maravilhoso. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu convido você a acessar a playlist que eu vou deixar aqui no card. Você pode estar consultando todos os vídeos. Nós estamos estudando, aprofundando a Sagrada Escritura, versículo por versículo. E aí, será um prazer para nós a sua companhia. Nesse primeiro momento, meus amados irmãos, eu convido a vocês a ler junto comigo aqui do versículo 21 ao versículo 30, para que nós possamos extrair os elementos para a edificação da nossa fé. Vamos ler juntos aqui. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de que fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Meus amados irmãos, essa é uma passagem profundíssima. Nós poderíamos nos perguntar aqui o que significa esse gesto de Jesus aqui no versículo 26. Jesus, ele diz aqui no versículo 26, é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. O que significa esse versículo? Meus amados, esse ato de dar o pão a uma pessoa era considerado naquela época um ato de acolhida, um ato de amizade. Por isso
Jesus, ele inverte a ordem das coisas. Quando todo mundo espera que Jesus, ele vai apontar o dedo a quem o iria trair, Jesus não acusa. Jesus, na verdade, acolhe. E acolhe, inclusive, aquele que o haveria de traí-lo, o próprio Judas. É a Judas que se dirige esse molho aqui, esse pão umedecido. Quando Jesus dá esse pão para Judas, esse pão molhado para Judas, como não lembrarmos da Sagrada Eucaristia, da missa, da Santa Missa? Como não lembrarmos do pão que se transforma no corpo e sangue de Cristo? Meus amados, ao dar o pão a Judas, Jesus está indicando para ele: eu darei a minha própria vida para te salvar. Por isso, quando nós estudamos aqui essa passagem, nós deveremos e precisamos ter claro uma coisa muito profunda, que toda vez que nós cairmos, que toda vez que nós errarmos, que todas as vezes que nós imaginamos que traímos Jesus, Jesus ele não aponta o dedo para cada um de nós. Jesus nos acolhe, Jesus nos ama, Jesus nos aceita. Meus amados, Jesus, o próprio Jesus, nos acolhe com seu corpo e sangue. Ele dá a sua vida para nos salvar. Então, essa passagem aqui nos leva e deve nos levar à reflexão de como está a nossa disposição ao participarmos da Santa Missa. Nesse momento agora, meus amados, eu convido a vocês a ler aqui do versículo 31 ao versículo 38, para que nós possamos refletir e extrair os elementos para a edificação da nossa fé. Vamos ler juntos. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora, aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus lhe responde: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Meus amados irmãos, que palavra fortíssima, não é mesmo? Então, nós poderemos extrair aqui alguns elementos para a edificação da nossa fé. Por exemplo, aqui o versículo 32 se trata de uma promessa. Vamos ler juntos e eu peço que você também grife na sua Bíblia com a cor verde. Você pode ler comigo, não é? Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Se trata de uma promessa. Isso de fato aconteceu, não é mesmo? Deus glorificou o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. No versículo 34, nós também poderemos extrair aqui um outro elemento, uma ordem. E aqui essa ordem é muito clara para cada um de nós. E as ordens de Deus, como vocês já sabem, nós marcamos com a cor vermelha. Vamos ler juntos. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Estamos aqui, meus amados irmãos, diante de uma ordem de Deus.
E qual é a ordem? Ele quer que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. E como Jesus nos amou? Dando a sua própria vida. É assim que nós temos que amar os irmãos, colocando a nossa vida à disposição, a serviço dos irmãos, amando os irmãos, não só com palavras, mas com atitudes e em verdade. Nós poderemos também marcar um princípio eterno. No versículo 35, é um princípio eterno. Você pode marcar com a cor azul. Veja que princípio eterno maravilhoso. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Veja, é um princípio porque é assim que funciona o reino de Deus. Quando nós nos amamos uns aos outros, as pessoas irão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Esse é um critério de como funciona o reino de Deus. E por fim, meus amados irmãos, no versículo 36, nós temos aqui uma promessa. Veja a promessa que Deus ele está fazendo aqui nesse versículo de número 36. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Se trata aqui de uma promessa e, através dessa promessa que Jesus ele faz aqui a São Pedro, também faz a cada um de nós. Naquele momento, meus amados irmãos, São Pedro ainda não poderia seguir a Jesus porque não tinha sido derramado sobre os discípulos, sobre São Pedro, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que nós sigamos Jesus até as últimas consequências. É o Espírito de Deus que fortalece a nossa alma. Veja aqui que São Pedro, ele diz a Jesus que daria a sua própria vida. Mas aqui no versículo 38, Jesus está dizendo que São Pedro o haveria de renegá-lo 3 vezes. Veja, aqui representa a nossa fraqueza. Nós só somos fortes, meus amados irmãos, quando de fato nós temos o Espírito Santo em plenitude dentro de nós. Então nós somos capazes de entregar a nossa própria vida por amor a Jesus. Note aqui, Jesus ele diz que mais tarde Pedro iria seguir. Pedro ainda não estava preparado para dar sua própria vida. Mas segundo aqui a tradição da igreja, nós conhecemos a história de São Pedro e ele chegou às consequências, às últimas consequências por amor de Jesus. Segundo a tradição da igreja, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus crucificado. Então, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de dar a vida, é capaz de morrer por conta do amor a Jesus. Meus amados irmãos, que palavra profundíssima, não é mesmo? Quantos ensinamentos maravilhosos aqui no nosso dia de hoje. Amados, chegamos aqui ao final do vídeo de hoje e sempre nós deveremos refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração no dia de hoje e de que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Eu sempre digo aqui para vocês que é muito importante vocês tomarem nota no diário espiritual de vocês, escreverem aquilo que Deus ele vai falando no coração de cada um de vocês. E caso vocês se sintam à vontade, vocês podem aqui partilhar conosco, deixando aqui o seu comentário. Amados irmãos, estamos rezando por cada um de vocês, para que vocês possam continuar perseverando no nosso curso bíblico. Reze pelo nosso apostolado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.